Que a paz e a bênção divina acompanhem quem nos ouve nesse dia. É muito bom começar mais um mergulho profundo aqui com a gente. Sempre muito bom estar aqui. Sim, e para começar o bate-papo de hoje, vamos ser brutalmente honestos. A grande maioria das pessoas que professam alguma fé carregam um segredo absoluto, sabe? Aquela crença lá no fundo de que a paciência do Criador tem um limite muito bem delineado. É uma visão bem comum. A ideia de que ele perdoou os pecados do passado com muita facilidade, mas no presente o cenário muda. Exato. Porque no passado, na época da ignorância, a desculpa estava pronta. Mas hoje, olhando para as falhas diárias, a sensação é que ele cruza os braços, franze a testa, tipo, arrependido de ter oferecido a salvação. Nossa, sim. E hoje a nossa missão é desconstruir essa mentira sufocante, tijolo por tijolo. Porque manter essa crença não é só um equívoco teórico, isso cria uma vivência baseada na ansiedade crônica. Numa culpa que paralisa, né? Com certeza. E o nosso material base hoje é o livro Manso e Humilde, do Daniel Twand. Ele mapeia exatamente essa desconfiança que a mente humana tem em relação ao perdão contínuo. Um livro fantástico, diga-se de passagem. Muito. A gente vai usar o capítulo 5 da Carta aos Romanos como um bisturi. A ideia é curar o que o autor descreve de um jeito brilhante como uma teologia de amor decepcionado. Olha, essa expressão, teologia de amor decepcionado, é um soco no estômago. Totalmente. Porque diagnostica perfeitamente o que acontece por dentro. Imagina a dinâmica. Antes de um despertar espiritual, a pessoa vive numa escuridão moral. Então, olhar para trás e ver perdão parece lógico. A desculpa do eu não sabia funciona bem. A pessoa não tinha consciência, né? Isso. Mas e depois? Depois que a mente ganha clareza sobre o certo e errado, acreditar que existe a mesma compaixão diante de um erro consciente, nossa, parece um salto quase impossível. É que a impressão que dá é que a cota de amor esgotou. Perfeito. É um medo de que o amor tenha prazo de validade. E parece impossível porque a nossa natureza, a natureza humana, é moldada por relacionamentos muito condicionais. O nosso cérebro opera na reciprocidade e no desgaste. Se alguém abusa da confiança, a gente corta? Exato, a fonte de afeto seca é um mecanismo de proteção nosso. Então, a dedução lógica, que na verdade é totalmente falha, é projetar essa limitação humana no divino. A gente usa a nossa própria régua para medir o infinito. A pessoa pensa, poxa, se eu, que sou humano, me canso de perdoar, um ser infinitamente perfeito deveria se cansar ainda mais rápido das minhas repetições. Faz todo sentido olhar por esse lado. Trazendo para o chão da fábrica, imagina alguém que acabou de perder a paciência de um jeito explosivo em casa. Ou que quebrou uma promessa moral que jurou nunca mais quebrar. A culpa bate na hora. Bate pesado. E na hora que a poeira assenta, a imagem mental que vem nunca é de acolhimento. É sempre a figura de um pai decepcionado, olhando de cima e dizendo, sério, a mesma falha de novo. Só que culpar apenas a projeção psicológica é ser muito raso, sabe? Existe algo mais profundo e espiritual acontecendo na alma dessa pessoa. Uma mudança de estrutura mesmo. Uma mudança estrutural forte. Os puritanos tinham um conceito fortíssimo para isso, que é a ideia de pecar contra a luz. A conversão não muda a tolerância de Deus, muda a nossa percepção. Como assim? A nossa consciência passa por uma higienização. Consciência higienizada. Só como uma pureza recém-descoberta. Mas na prática de quem lida com o erro, isso parece um fardo gigantesco de carregar. E é. Pensa num quarto escuro. Com as luzes apagadas, ninguém nota a sujeira ou a poeira no ar. A escuridão esconde os defeitos tranquilamente. Fica tudo camuflado. Isso. Mas a conversão funciona como acender um holofote industrial lá dentro. Com essa luz estourada, cada grão de poeira vira uma montanha de imundície. Nossa, a sensibilidade ao erro vai na estratosfera. Exato. E é por causa dessa nova sensibilidade que o livro usa uma imagem muito visceral. Ele diz que, quando a falha acontece, a alma da pessoa range. Ranger, tipo engrenagens de metal raspando uma na outra sem óleo nenhum. Isso mesmo, uma fricção dolorosa demais. Antes o erro deslizava, era justificado. Agora ele fere, causa agonia. E a grande armadilha está em como a gente interpreta essa dor. A gente entende tudo errado, né? Muito errada.
A alma range e a reação instintiva é se encolher, esperando o golpe. A pessoa conclui: se eu sinto um repúdio tão gigante pelo que acabei de fazer, o repúdio do Criador deve ser insuportável. Ela acha que ele está exausto dela. E passa a viver numa postura defensiva perpétua. Mas espera aí, se a nossa própria consciência higienizada vira o nosso acusador mais implacável, a gente está preso num beco sem saída. Tentar sentir o perdão no meio de uma tempestade de culpa é lutar para perder. A batalha já começa perdida se você olhar para dentro. Onde é que está a saída de emergência, então? A gente precisa de uma âncora externa, algo que não balance junto com as nossas emoções. Precisamente. A âncora nunca pode estar do lado de dentro. A segurança tem que ser baseada num evento histórico sólido e inegociável. E é aí que entra a genialidade do apóstolo Paulo em Romanos 5. Do versículo 6 ao 11, certo. Isso. Esse trecho não é só uma teologia distante, é um manual de sobrevivência para a mente ansiosa. Paulo prova que a iniciativa divina não ficou esperando a humanidade atingir um nível mínimo de decência. É o momento que a linha do tempo vira de cabeça para baixo. A nossa crença natural é: eu me comporto e logo eu atraio o amor divino. Ele inverte essa ordem completamente. Ele estilhaça a ordem, né? Com certeza, a iniciativa veio no exato momento de maior hostilidade. As pessoas não estavam só confusas, estavam ativamente correndo na direção oposta. Construindo os próprios reinos de egoísmo. Virando as costas. E o livro traz uma citação do Bill Warfield que chega a dar arrepios. Ele descreve que Cristo marchou para a morte por um sofrimento voluntário de uma angústia inexprimível. Uau! E a parte mais estarrecedora: enquanto ele absorvia essa condenação esmagadora, a humanidade, na sua inimizade, simplesmente não se importava. Ninguém pediu resgate. Isso atinge um nível de densidade que eu fico chocada. Ele absorveu a justiça implacável por quem zombava ativamente dele. E no versículo 8 tem uma palavra grega que é a chave mestra disso tudo. A palavra para provar, né? Exatamente. O texto diz que Deus prova o seu amor. E no original grego, provar não é só dar uma dica, não. É demonstrar publicamente, tirar do tribunal qualquer possibilidade de dúvida futura. É apresentar uma evidência irrefutável e encerrar o caso. Eu amo visualizar essa ideia da cruz como um gigantesco recibo cósmico. Pensa no nosso dia a dia. Sabe quando a gente faz uma compra muito cara e guarda aquele pedaço de papel no fundo da carteira? O famoso comprovante. Isso. Para que serve o recibo? Para esfregar na cara de quem ousar dizer que você não pagou. A cruz é exatamente esse recibo impresso e selado para calar as vozes que dizem que a paciência de Deus expirou. Essa imagem do recibo ilustra perfeitamente o propósito de Paulo. É ancorar a fé no que já foi pago. Quando a dúvida bate, não olha para o erro, olha para o recibo. Perfeito. O livro aprofunda essa segurança trazendo Jonathan Edwards. Para tentar explicar a escala do que aconteceu, o Edwards diz que o amor de Deus é um oceano sem margens, ou fundo. Nossa, não é uma poça que seca no sol, né? De jeito nenhum. Nenhum lago que a gente consegue esvaziar com os nossos baldes de fracasso. É infinito. E a implicação filosófica disso explode a mente. Se o amor não tem fundo nem margem, ele ocupa a própria essência divina. A conclusão é que, para o amor secar, a própria fonte teria que sumir. O Criador precisaria deixar de existir. Literalmente, o amor não é um sentimento que ele tem e pode descartar. É quem ele é. Uma essência imutável. Mas olha, é aqui que muita gente trava. Entender o passado é só a porta de entrada. Onde Romanos fica brilhante mesmo é na aplicação dessa história para o presente. E é aí que eu quero colocar o dedo na ferida. A resistência a isso é colossal. É lindo olhar para a cruz no passado, mas como pegar esse recibo cósmico e blindar a mente numa terça-feira à tarde? Logo depois de errar feio. Exato! No minuto em que a falha vergonhosa acontece, vem aquela voz insidiosa dizendo: beleza, a graça abriu o portão quando tudo era trevas, mas agora que você está dentro do castelo, a sua permanência depende do seu desempenho diário. Esse sussurro é o combustível principal da ansiedade religiosa que a gente vê hoje. A pessoa pensa, será que o olhar dele não virou acusador? Acreditam que foram adotadas pela graça, mas mantidas por mérito. E para implodir essa falácia, o argumento de Paulo chega no clímax nos versículos 9 e 10.
Ele não quer dar aula de história antiga, quer estabilizar a mente aterrorizada no hoje. E ele usa uma matemática lógica imbatível, né? O tal do assim e muito mais. O famoso muito mais. A engenharia disso é genial. Ele constrói o raciocínio do cenário de dificuldade extrema para o nível mais fácil. Como assim na prática? Pensa comigo. Qual era o cenário mais improvável e custoso possível? Pegar seres humanos ativamente hostis, inimigos declarados da luz, e buscar reconciliação com eles. Através da morte substitutiva. Um sacrifício incalculável. A barreira cósmica já foi quebrada. Isso, a parte mais difícil foi resolvida. Agora avança para o cenário 2, que é o presente. Aquelas pessoas não são mais inimigas, foram adotadas, inseridas na família. A lógica é, se ele resolveu o impossível a custo de sangue lá atrás, Quando só havia ódio, muito mais, ele vai garantir a parte mais fácil agora, que é a preservação e o cuidado diário de quem é filho. é ilógico pensar o contrário. Totalmente lógico. Seria loucura Deus dar o seu tesouro máximo por um inimigo para depois jogar o filho adotivo fora porque ele tropeçou aprendendo a andar. Nossa, mas deixa eu trazer um contraponto forte aqui, sendo advogada do diabo. Compreender essa lógica não seria um jeito de varrer a gravidade do pecado atual para debaixo do tapete? A nossa cobrança interna usa exatamente esse argumento. Porque a voz diz, ele abaixou o nível para me buscar na lama, ok, mas hoje eu tenho ferramentas, eu tenho luz. Eu não tenho o direito de errar igual. A sensação é que os deméritos diários rasgam o contrato. E para neutralizar isso, o material invoca o puritano John Flavel. A frase dele é um bisturi. Ele diz, assim como Deus não nos escolheu pelos nossos méritos, Ele não nos rejeitará pelos nossos deméritos. Inacreditável. Vira o tabuleiro do avesso. Se o mérito humano nunca comprou a entrada, a falta de mérito hoje jamais poderia ser a moeda de devolução. As regras não mudaram no meio do caminho. Exatamente isso. E voltando para o problema da dor da consciência, aquele ranger da alma que a gente falou, sentir agonia ao cometer um erro não é sinal de que a filiação foi cancelada. Não. De forma alguma. Paradoxalmente, é a maior prova de que a filiação é real. Um coração de pedra não sente dor nenhuma ao agir contra Deus. Se existe repulsa pelo próprio pecado, é porque ali bate um coração transformado. A dor é o atestado de vida da alma. Isso tira um piano das nossas costas. No entanto, é vital fazer um adendo muito sério aqui. Descobrir que a graça atua no muito mais e que o amor não inspira, isso não pode virar um passe livre para a complacência, certo? Jamais. O antídoto para a ansiedade não é permissividade para pecar. O livro é cristalino sobre a postura na hora da queda. Não tem espaço para desculpa barata. Tem que encarar a ofensa. Encarar de frente. Odiar o ato, buscar arrependimento profundo e imediato e se consagrar de novo. O arrependimento é o caminho de volta obrigatório. Mas, e aqui está o ápice prático da nossa análise. Conta. Nesse mesmo instante de arrependimento profundo, é crucial rejeitar a sugestão diabólica. A sugestão diabólica. Mas, peraí, chamar de sugestão diabólica não é meio confortável? Tipo terceirizar a culpa e se livrar da responsabilidade? Parece, mas a forma de diferenciar uma tristeza legítima de uma acusação falsa é olhando para os frutos. A tristeza legítima do arrependimento funciona como um imã. Ela dói muito, mas te atrai de volta para os braços do Pai. Em busca de restauração. Isso. Já a sugestão diabólica tem um único objetivo: isolamento e paralisia. É aquele sussurro logo depois da queda dizendo que o coração de Deus se resfriou. De que a represa da paciência estourou de vez. É a mentira de que ele está mais duro em relação à sua vida. E aceitar essa mentira é o maior perigo. O autor promove uma virada assombrosa aqui, mostrando que a maior decepção de Deus não é o tropeço na lama em si. Porque a fragilidade ele já conhecia desde o Éden, né? Com certeza. A decepção esmagadora seria os pensamentos minúsculos e rasos que a gente passa a nutrir sobre a vastidão do coração dele. Duvidar ativamente da compaixão dele é uma afronta maior que o deslize que iniciou tudo. Faz todo sentido. É olhar para o recibo cósmico com o maior valor concebível e dizer, não é suficiente, o preço não cobriu o que eu fiz. É invalidar a prova definitiva. Isso muda totalmente o campo de batalha.
A luta deixa de ser uma corrida desesperada só para não falhar e vira um combate feroz para nunca deixar de crer na estabilidade do amor depois da falha. E os gigantes históricos da fé gastaram a vida martelando isso. O material traz Charles Spurgeon, por exemplo. Ele lembra que esse amor surgiu na eternidade passada. Antes que houvesse tempo ou falha. Exato. E o Spurgeon provoca desde esse decreto eterno. Ele alguma vez vacilou? Acaso ele fechou as entranhas da sua compaixão diante das nossas desordens diárias? A resposta é um imutável não. A magnitude da eternidade servindo de âncora para nossa inconstância. E tem a voz do John Bunyan também. Ele foca no Evangelho de João 13:1, onde diz que Jesus amou os seus até o fim. E a sacada do Bunyan é surreal. Eu fico maravilhado com essa parte. Ele afirma que o amor divino sequer pode ser tentado a cessar por qualquer coisa que aconteça no futuro. A palavra genial é essa, tentado. Nem passa pela mente divina a ideia de abandonar quem foi redimido. O oceano realmente não tem margens. E quando a estrutura psicológica da pessoa internaliza isso, que ela vive num universo onde o amor é imune à tentação de desistir, a forma de caminhar muda por completo. Fica abrigada no lugar mais seguro que existe. O próprio coração do Criador. Sabe o que me atinge em cheio agora? De forma quase desconfortável? Tem uma constatação que pula para fora dessas páginas e exige uma mudança drástica de postura nossa no mundo real. Qual constatação inescapável? Pensa bem nas consequências disso tudo. Se nós fomos alcançados por um ser de pureza infinita, que recusa terminantemente colocar um prazo de validade na sua compaixão? O oceano irracional de graça. Isso. Qual é a nossa base? Qual é a desculpa para oferecermos só migalhas de perdão uns aos outros? Se a perfeição absoluta perdoa sem limites, com que autoridade a gente, que é a imperfeição em pessoa, ousa cruzar os braços e reter o perdão de quem nos ofende? É um golpe direto no nosso orgulho relacional. Porque escancara o quanto a gente é incoerente. Consumimos desesperadamente o perdão infinito de Deus, mas nas relações humanas oferecemos poças rasas e condicionais. Poças rasas, exato. A implicação é severa. Quem entende o peso do que foi absolvido perde automaticamente o direito de operar como um juiz implacável dos outros. A métrica do amor que nos salvou tem que ser a métrica do amor para os falhos que nos rodeiam. Que fardo reflexivo assombroso, porém transformador. Um desafio direto para examinar como a nossa fé afeta a nossa convivência no dia a dia. Com certeza, é uma mudança de vida. E para quem foi confrontado por essas águas profundas hoje, fiquem muito atentos à nossa programação. Informe que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve. O Poço de Manso e Humilde é extenso e tem muita coisa para explorar. O Danny Ortlund toca nas fundações mais vitais da vivência cristã. A gente vai continuar mapeando isso. Foi um privilégio imenso guiar essa investigação ao lado de quem nos acompanha. Que cada verdade exposta hoje quebre os ciclos de culpa irreal e crie raízes profundas na forma de enxergar o coração incansável que nos sustenta. Deus abençoe todos os ouvintes.